Bom dia. Vamos, gente. 5 horas da manhã, treinar. Bom dia! Finalmente agora eu tô podendo conversar, porque lá em casa eu tava falando muito baixo. Porque tá todo mundo dormindo ainda, né, gente? São 5 horas da manhã. E, ai, calma que eu não tô conseguindo raciocinar muito. Tá muito frio. Aqui em cima, assim, ó, tá tudo molhado de água. Só que faz muito tempo que eu não acordo 5 horas da manhã e eu tô estranhando. Por quê? Porque tá tudo escuro. Eu peguei água pra deixar aqui no carro e hoje eu vou treinar de manhã. E o que eu quero falar com vocês sobre isso, há uns 3 anos atrás eu treinava com um personal. Eu amava treinar com personal. E eu treinava personal porque eu tinha medo, eu já tinha comentado isso aqui uma vez com vocês, eu tinha medo de errar exercício e tudo mais. E aí agora, há pouco tempo, eu voltei pra academia com aquele pensamento de vou fazer o que dá dentro das minhas possibilidades, mas pelo menos eu vou me mexer. E eu encontrei uma pessoa, uma amiga maravilhosa, que super entende de treinos. E pra ela o melhor horário é esse, das 5 horas da manhã. Peraí, deixa eu ligar o carro. E pra ela o melhor horário é esse, de 5 horas da manhã. Então eu vim durante a semana criando coragem pra pegar esse horário junto com ela, porque realmente é um horário incrível, né? Você, antes de todo mundo, já se livra das tarefas. Então eu tô indo agora malhar. E eu vou carregar vocês comigo, porque é uma rotina diferente e que eu quero me lembrar, tá bom? Então bora! Agora são 11h10 e eu tô indo fazer minhas unhas. E nesse meio tempo, acabei voltando pra casa e descansando, né, gente? Porque eu não tô acostumada a acordar no horário que eu acordei hoje, mas foi maravilhoso. Porque, assim, só o fato de você se livrar na primeira tarefa do dia do exercício, você se sente muito bem.
Então, consegui fazer tudo sem pressa, com muito ânimo, sabe? Fiz o café de todo mundo lá em casa, o meu. Enfim, organizei as coisas, tirei um cochilo. Ai, gente, muito bom. Pretendo fazer isso todo dia. Vamos ver se eu vou conseguir dar conta, mas eu tenho fé que sim. Vambora fazer essa unha, que ela tá assim. Acho que eu vou diminuir bastante. Bora que eu tô atrasada já. Se concentra. Aí. Você tá falando do Homem-Aranha! Estou montando aqui o cenário para fazer os meus vídeos, né? Que eu estou alguns dias atrasadas no trabalho dos vídeos, mas porque eu tô dando conta dos trabalhos de prestação de serviço. Eu não consegui aqui filmar para vocês, até porque eu trabalho com o celular. E o celular que eu tô filmando é o celular que eu trabalho também. Então eu entreguei 2 trabalhos hoje, e aí agora à noite depois que eu boto meu filho pra dormir, que ele ainda tá jogando videogame, eu acabo me dedicando à gravação pro YouTube. Mas é isso, gente. Vamos lá, resumindo o dia de hoje. Muito proveitoso. Eu só fiquei chateada com uma coisa. Eu não consegui, minha conexão ficou ruim no momento que era pra entrar na terapia. Hoje era dia de terapia. E eu não consegui entrar, enfim. Aí, quando eu não consigo entrar, eu tô ainda entendendo o aplicativo, mas eu vou precisar remarcar essa consulta, mas eu tenho sexta-feira que vem. Mas ainda bem que, assim, eu tô bem tranquila, sabe? Mas é isso. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu peguei uma encomenda que eu falei que era muito especial? Deixa eu dividir com vocês, porque, gente, eu tô amando. Isso aqui é uma bata. Assim que a gente bota. E aqui é a minha saia que chegou. Olha o tamanho dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o corpo inteiro. Eu não vou vestir, mas é porque eu tô numa fase muito gostosa da minha vida. E o espiritual, ele tá sendo uma dessas partes gostosas. Então eu quero deixar registrado aqui esse momento. Essa saia, ela ficou perfeita. Porém, ela ficou um pouco transparente. Mas eu já imaginava que ela fosse ficar transparente. Aí, o que eu fiz? Eu comprei uma roupa de baixo. Só que eu comprei pra chegar hoje. E nisso, eu perdi a hora. Acabei perdendo a hora de pegar a roupa. Porque eu paguei, inclusive, frete expresso. Olha que doideira. Paguei frete expresso pra chegar hoje, no horário que eu tinha que pegar, enfim. Chegou 4 horas da tarde, eu não vi que chegou. O Mercado Livre, ele não notificou a segunda peça, né? Porque essa foi a primeira que eu peguei, ainda tinha uma outra pra poder colocar por baixo, pra não ficar transparente. E aí, a segunda peça chegaria o quê? 4 horas da tarde. Chegou, eu esqueci, 6 horas da noite fechou a administração. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. E o que acontece no sábado? Não abre a administração, ou seja, eu comprei a roupa pra usar amanhã e eu não vou. Agora eu vou aqui pensar em o que eu vou botar por debaixo. Que eu tenha, já. Eu tenho tudo que eu preciso pro dia de hoje. Esse é meu mantra. Então eu vou procurar aqui, porque com certeza eu vou achar alguma coisa. É isso. Aí a próxima a gente bota a roupa de baixo pra não ficar transparente. Mas sobre o dia de hoje. Hoje foi um dia muito produtivo. Eu acordei 4h40 da manhã, consegui ir pra academia cedo, então eu consegui me livrar disso bem cedo, dessa tarefa. Levei meu filho na escola, fui fazer as unhas. Gente, eu tô apaixonada. Acho que eu mostrei pra vocês, né? E assim, eu gosto de unha natural. Essa unha aqui, ela é minha, tá? Não tem nada aqui. Nada, ó. É minha mesmo. E eu gosto muito desse formato arredondado. Fiz as unhas, fiquei lá conversando muito, que eu falo muito.
E aí depois, quando eu cheguei em casa, eu acabei ficando presa nas tarefas de trabalho para entregar e não consegui vir aqui mais. Mas é isso, não consegui entrar na terapia. E agora eu vou organizar minha bolsa, porque amanhã é um dia que eu vou cuidar do meu espiritual. Eu tô muito feliz. Ai, meu coração fica quentinho. E eu tenho que gravar vídeo pro YouTube também, só que eu gravo vídeo com vocês assim, de madrugada, no horário que meu filho vai dormir, de uma forma bem intimista, com meu roupão, porque já tá frio, então assim, vou tomar meu banho e tal. Enfim, gente, é isso. E aí aqui eu vou trabalhar mais um pouquinho, porque eu tenho que olhar os vídeos que eu preciso gravar, os temas, né, que eu tinha pensado, assim, bem cautelosamente pra isso. Mas antes de finalizar, eu preciso dividir com vocês, assim, o quanto eu tô feliz, o quanto eu tô grata por essa fase da minha vida, por esse novo ciclo. Esse ano de 2026, no primeiro semestre, não foi um ano fácil, foi um ano de muitos desafios, de muitas quebras emocionais, sabe? Eu nunca me senti tão quebrada emocionalmente falando. E eu acredito que todas as quebras que a gente sofre emocionalmente é para que a gente se mexa, sabe? Para que a gente se mexa de alguma forma, para que a gente mude as coisas. E se esse fosse o objetivo da vida, com toda certeza veio com um propósito muito forte, porque a leveza que eu tô vivendo agora, hoje eu fui tão grata, né, dirigindo o meu carro e orando a Deus, agradecendo a espiritualidade por tudo que tem acontecido na minha vida. Por mais que não esteja ainda no nível que eu tô querendo chegar, assim, né, externamente falando, em relação aos objetivos, mas eu acredito que o ponto forte é o dentro. A partir do momento que você está bem por dentro, você consegue mover qualquer coisa na sua vida. Foi necessário eu ter me quebrado emocionalmente e internamente com todas as coisas desafiadoras que aconteceram comigo nesse início do ano, para que eu pudesse me mexer, sabe? Me mexer, cuidar do que importa, furar a bolha, fazer mais as minhas vontades, escutar mais o meu íntimo, a minha intuição. Então, só o fato de ter energia, saúde e ter essa leveza. Gente, eu tô muito positiva, muito positiva. Hoje eu tava fazendo unha e aí eu tava conversando com uma menina lá e aí a gente tava conversando sobre um assunto específico. Nesse assunto específico, ela tava colocando nesse assunto específico várias coisas negativas, como se tudo fosse ruim. E aí eu falei pra ela uma frase, que era a frase que eu queria compartilhar aqui com você, que é o seguinte: se você quer fazer algo na sua vida e mexer em uma área específica, você não pode criar obstáculos. Você precisa ser a pessoa que vai facilitar essa missão. Você vai precisar ser a pessoa que vai precisar abrir o seu coração, estar aberta para aquilo. Porque se você quer fazer algo, mas você coloca obstáculos em tudo, você precisa o quê? Mudar primeiro o seu interno. Porque nada no externo muda se o interno não mudar. E dali, conversando com ela, eu entendi o quanto a minha vibração, o meu interno, o quanto leve eu estava. Porque se fosse em outros momentos, ela ficaria trabalhando ali aquele assunto na negatividade e eu iria juntinho com ela. Super negativa também. Até levantei na hora que ela começou a ser negativa. Eu respeito, né? Porque eu acredito que as pessoas passam por fases. Mas eu levantei, dei minha opinião positiva, falei com ela, porque eu não posso também, né? Sair da vida da pessoa sem deixar um recado. A pessoa não consegue ficar em cima do muro. E aí eu fui, falei com ela, levantei já indo embora. Porque já tinha finalizado, só tava esperando secar minha unha. E aí eu levantei já saindo. E no final, ela falou: nossa, mas se você tá positiva, se você... Dentro do mesmo objetivo que a gente tava conversando, ela, se você tá positiva é porque já deu certo. E é sobre isso. A gente precisa ter convicções, sabe? Para que as coisas evoluam na nossa vida. Só que antes da convicção chegar, você vai precisar trabalhar muito. Porque a convicção que eu tô tendo hoje, ela começou com: eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar pro meu interno, eu preciso enxergar eu, sabe? Entender as minhas intuições, o que eu quero. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar esse lado, as convicções começaram a chegar e junto com a convicção a positividade. É por isso que eu falo pra você que muitas vezes quando você quer fazer algo na sua vida, você precisa dar o passo. E ter certeza de que
O universo, ele tem a sua missão. Ele vai te entregar o que é para ser seu. Mas a sua parte é inegociável. Você não tem como esperar coisas boas do universo se você não faz a sua parte. Se você tá com vibração baixa, trabalhando na negatividade, você vai ter o quê na tua vida? Nada. Mas não é fácil. Acho que quando as pessoas falam sobre positividade, a gente tem essa coisa, né? De falar, caraca, falar de positividade, blá, blá, blá. Mas é a real. É a real. A gente precisa mudar a nossa energia, mudar a nossa vibração, mudar o nosso olhar, mudar o nosso foco, olhar pra si, olhar pra dentro, internalizar todas as coisas pra organizar e as coisas evoluem. Então, assim, por isso que eu resolvi gravar aqui esse vídeo, porque eu tô numa fase tão... Sabe quando você tá num momento muito difícil e aí você tá andando e você não vê luz no fim do túnel e aí você começa a enxergar? Você começa a ver uma luz e aí, por mais que você esteja cansada, você começa a correr porque você tá vendo. Antes você corria, mas você não via, você sabia que tava lá a luz no fim do túnel. Mas quando você vê a luz, é diferente. E é isso que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que eu tô vendo essa luz e que eu tô correndo agora com um propósito. Que antes eu tava correndo meio assim, calma aí, tudo acontecendo a mesma coisa, ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, um monte de informação, um monte de coisa. E o emocional, ele não sabendo lidar com aquilo tudo, enfim. Ai, é muita coisa. Muita coisa. E essa foi a minha rotina da manhã / tarde. Eu não vou conseguir gravar à noite, mas outro dia eu gravo e trago, quando eu estiver inspirada, assim como hoje. Mas a gente não vai fazer nada demais também, não. Ele vai sair do videogame agora, nós vamos jantar e vamos dormir. Porque amanhã eu tenho que cuidar do meu espiritual. E é isso. Espero que vocês tenham curtido passar esse diazinho comigo, sentindo um pouco da minha vibe aqui, de como eu vivo essa minha vida trabalhando home office, me dividindo entre ser mãe, criadora de conteúdo, prestadora de serviço, enfim. É isso. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã, que tem vídeo no canal, tá bom? Tchau.